Louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 ao 18. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Você pode se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 9 até o 18. Aleluia. Procura vir-te comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também nele, porque ele resistiu muito às nossas pregações, às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém, amém. Ainda de pé, eu pedi para o Luiz vir aqui para ele orar. Cadê o Luiz? O Luiz está aí ou não? Olha o Luiz aqui, vem cá, Luiz. Orar pela palavra nesse momento. Paz do Senhor. Senhor, diante da Tua palavra, Pai, nós cremos que a Tua igreja espera, Pai, algo de Ti. Senhor, em nome de Jesus, usa o Teu servo, como o Senhor tem usado, Pai, no manejo da Tua palavra. Trabalha em cada coração, Pai, para que cada coração seja tocado pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai, aquebranta o nosso coração diante da Tua poderosa palavra. Amém. Amém. Pode se assentar. Amém. Aleluia. Nós estamos diante do texto que Paulo escreve ao seu filho Timóteo. Paulo se volta a Timóteo como filho, né? Ele chama literalmente Timóteo de filho, não só Timóteo, como também Tito e os demais discípulos. É chegado aqui os últimos dias da vida de Paulo. Paulo está vivenciando os seus últimos dias de vida. O capítulo 4 ele vai prever, já vai antecipar a sua própria morte. E ele vai narrar isso, ele vai deixar claro isso lá no versículo 6, você pode ler comigo. Olha o que diz o texto. Vai lá, meu filho. Esse é o nosso... Quero agradecer o Cauê pela vida dele, viu, irmãos? Não deixe de orar por eles, que é o nosso técnico aqui. Não falta um culto. Se acontecem as transmissões, se tem as mensagens aí dos textos na tela, é por causa desse menino aí que tem servido a obra do Senhor com os talentos, com o dom que Deus tem dado a ele. Autodidata, nunca fez curso nenhum assim, sozinho aprendeu a fazer tudo, mexer em tudo. Então, louva a Deus, ore pela vida dele. Amém? Olha o que diz o texto. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo está dizendo, eu vou morrer em breve.
eu vou partir para o Senhor em breve. Então ele vai prever a sua morte e ele vai fazer uma análise profunda da sua vida ministerial. E lá no versículo 7, que é o versículo seguinte, olha o que ele vai dizer: combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Então, na análise profunda do apóstolo Paulo, ele tem consciência de que a sua relação com Deus, a sua vida ministerial, alcançou os propósitos de Deus, o objetivo que Deus quis, desejou para a vida dele. A igreja do Senhor, ela tem um objetivo e um propósito. Por mais que seja louco, por mais que seja contra a razão humana, a igreja do Senhor tem um propósito, que é anunciar o amor de Cristo a todas as pessoas. E ela está anunciando, desde quando Jesus se ascendeu aos céus e enviou o Espírito dele, a igreja está anunciando. A igreja sofreu inúmeras perseguições. Homens iguais a Paulo tiveram as suas cabeças decepadas, seus corpos fatiados ao meio, para que o amor de Cristo fosse anunciado. Então, em todos os lugares do mundo, a igreja se esforça para alcançar povos não alcançados e para nutrir as pessoas com o amor de Jesus Cristo, com a palavra do Senhor. E por que eu e você vamos à igreja? Por que eu e você estamos aqui na igreja? Porque isto é um exercício prático daquilo que será um dia na eternidade. Na eternidade nós seremos igreja plena. Nós viveremos plenamente em relação com Deus. Nós não acreditamos na vida pós-morte. Você morreu, vai nascer de novo. Nós acreditamos que há uma vida nessa terra, só uma vida. Que o nosso corpo vai voltar para o pó. Mas nós acreditamos que da mesma forma que o nosso corpo vai voltar para o pó, aquilo que está dentro de nós, que é o nosso eu interior, ele tem um destino, que é voltar para Deus, que é morar com Deus. E por mais louco que seja, por mais maluco que seja, há um povo nesta terra que anuncia isto. Há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos. Que um dia nós vamos morar com Deus. Que um dia nós vamos morar nas mansões celestiais. Na Nova Jerusalém, na casa de Deus. E você pode perguntar onde vai ser esse lugar. Será que será um outro planeta que será habitado? Ou será aqui na terra? Onde será esse lugar? Esse lugar é o lugar onde Deus está. Esse lugar não é imanente. Esse lugar não é transcendental. Esse lugar é real. Esse lugar é real. Esse lugar existe. E a Bíblia, ela não faz questão de provar que esse lugar existe. Da mesma forma que Deus também não faz questão de provar a sua existência. Mas a Bíblia, ela traz referências de como será esse lugar. Mas uma coisa eu garanto para vocês, o céu não é aqui. E jamais será aqui. O céu não é esse lugar. Diferente do que as testemunhas de Jeová ensinam. O céu não é aqui. E por não ser aqui, esse é o tema da mensagem de hoje, o céu não é aqui. E por não ser aqui, Paulo, vivenciando os seus últimos dias, velhinho, preso, aqui ele estava numa prisão domiciliar, ele vai trazer algumas lições para os seus discípulos, através de cartas. Era assim que eles ensinavam. Essas cartas viraram isto que você tem na sua mão hoje. E Paulo traz as lições maravilhosas, e o capítulo 4 é, para mim e para todo o contexto, as últimas lições de Paulo. As últimas lições do apóstolo Paulo. E nós começamos lendo o versículo 9.
E no versículo 9 ele vai dizer: procura-te vir ter comigo depressa. Quando você lê essas palavras do apóstolo Paulo, você identifica que há algo acontecendo dentro de Paulo. Por céu, pelo fato do céu não ser aqui, então Paulo nos ensina que aqui nós sentiremos solidão. Que aqui nesta terra nós sentiremos solidão. Que vai chegar um momento que você vai se sentir sozinho. E esse momento chegou para Paulo. Paulo está gritando: venha, vem depressa. Venha estar comigo. Paulo está escrevendo ao seu filho Timóteo, dizendo: Timóteo, vem. Eu preciso de você aqui. E a solidão, ela é o selo, ela é o carimbo da carência humana. É a marca da carência humana. Por mais que você se esforce, achando que sozinho você vai conseguir viver sem depender de ninguém, você vai, por algum momento, você vai se sentir só e vai sentir falta de alguém. Por algum momento você vai querer ter alguém do seu lado. Se você chegar para uma mulher que é solteira, independente da situação, se ela é divorciada ou não, se ela é solteira, e para um homem solteiro, por mais que tenha sido frustrante o primeiro casamento, ou o segundo casamento, não sei, ou o primeiro relacionamento, por mais que tenha sido frustrante as experiências anteriores, se você chega para uma pessoa dessa e fala: o que você quer para a sua vida? Ela fala: eu quero ter alguém do meu lado. Não dá para ficar sozinho. Não dá para caminhar sozinho. E isso é tão interessante que quando Deus olha para Adão, lá no Éden, presta bem atenção, não existia um lugar mais magnífico na face da terra do que o Éden. O Éden não existe mais. O que ficou do Éden sobrou numa região que corta o continente africano. E é exatamente nesta região, uma hora eu vou ensinar sobre isso, que estão os grandes animais que você não vai achar em lugar nenhum na face da terra. Girafa, leão, elefante, zebra, que é uma região na África, que é ali que era a antiga Mesopotâmia, e é ali que os arqueólogos dizem que é ali que foi o Éden, o jardim do Éden, onde Deus planta na terra. No Éden havia as grandes belezas naturais da humanidade, da terra. Tenta imaginar comigo, tudo era para Adão. Adão podia comer do pasto. Qualquer coisa que Adão esticasse as mãos, ele poderia se alimentar da grama, qualquer coisa. Tudo que estava no Éden era para Adão. Adão tinha as belezas naturais dessa terra, era dele. Adão era o dono do Éden. E Deus era dono de Adão. Porque Deus fez o Éden para Adão e colocou Adão lá. Águas cristalinas, peixes, tudo estava ali, os animais estavam ali, os leões, as girafas, os grandes animais, estavam todos ali. E a Bíblia vai dizer que Deus, quando olha para Adão, observa que Adão está sozinho. E Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Deus identifica algo que surge em Adão. Isto que aconteceu com Adão, aconteceu por causa da percepção. Adão começa a olhar um casal de girafas. Adão olha um casal de elefante. Adão olha um casal de leão. Um casal de tigre. Um casal de pardal. E Adão olha para si e diz: está faltando algo aqui. Então Deus olha para Adão e diz: não, Adão, não é bom que você esteja só. E Deus então dá a Adão a carne da sua carne, o sangue do seu sangue.
Então, a solidão, ela nasce lá no Éden. Você pode estar banhado de dinheiro, meu filho. Você pode deitar e dormir num berço esplêndido. Você pode comprar um apartamento no hotel mais caro lá em Dubai e mudar para lá. Você vai querer ter alguém para dividir isso tudo com você. Você vai comprar o melhor carro na face dessa terra, você vai querer ter alguém do lado. Não tem graça. Não tem graça colocar a melhor roupa da noite, se olhar no espelho e não ter ninguém para dividir aquela beleza. Não tem graça andar sozinho. Não tem graça caminhar sozinho. Não tem sentido. Até para sofrer, não tem graça sofrer sozinho. Você quer que alguém sofra junto com você. Até para gerar problema, não tem graça gerar problema sozinho. Você quer que alguém sofra com o mesmo que você. É terrível. Tudo sobra para alguém ou tudo você precisa de alguém. Quase em tudo você precisa de alguém. A solidão, ela é o selo da carência humana. A solidão é a alma gritando por alguém. Eu preciso de alguém. E necessariamente esse alguém não é de repente uma esposa ou um esposo, um namorado, uma namorada. Um amigo, uma amiga. Eu preciso de alguém. Salomão vai escrever em Eclesiastes, capítulo 9, capítulo 4, ou melhor, verso 9, texto muito interessante. Coloca para mim a NVI, por favor, filha. Olha o que diz o texto. Versículo 9 e 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Olha o versículo 10. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. Você não é uma ilha. Quer viver sozinho, cercado de nada. Entenda. Olha para a sua volta. Olha para o seu lado agora. Pode olhar para o seu lado agora. Olha. Sei que essa pessoa que está ao teu lado, de repente, pode te surpreender com a beleza dela ou com a feiura. Está vendo essa pessoa? Você é importante para essa pessoa. Você pode dizer isso para essa pessoa que está do seu lado? Diga aí para ela. Aleluias. A nossa espiritualidade jamais anulará a nossa humanidade. Eu vou repetir, a nossa espiritualidade jamais anulará a nossa humanidade. Você é um corpo carnal revestido por um homem espiritual. Então a primeira lição que Paulo nos dá é: nós vamos sentir solidão por algum momento. E aí, o negócio é gritar mesmo. Pastor, vem aqui. Mamãe, eu estou indo aí. Papai, vem cá. Filho, vem aqui. Filha, eu estou indo aí. Meu amigo, vem cá. Meu amigo, eu estou indo aí. Vem depressa, que eu preciso de você. Não tem nada de errado isso. Não tem nada de errado você pegar o telefone e ligar para alguém que você ama e dizer: estou com saudade de você, preciso de você do meu lado. Não tem nada de errado isso. Errado tem você não fazer isso. Não tem nada de errado isso. Errado tem você se trancar no quarto sozinho e chorar, se fazer de vítima no meio da multidão de amigos, se excluir naturalmente, se isolar das pessoas. Isso está errado. Está errado.
A segunda lição que Paulo dá está no versículo 10. Capítulo 4, verso 10. Demas, amando este mundo. Nós estamos na NVI, agora você volta para a versão, então a gente fica trabalhando essas versões para que a gente entenda melhor a Bíblia. Porque Demas me desamparou. Demas é o nome do sujeito, tá? Demas me desamparou. Ele amou o mundo. Ele amou esse século. Ele amou as coisas do mundo. E foi lá para Tessalônica, para outra cidade. Já o Crescente, Crescente é nome de pessoa também. Já o Crescente também foi embora, foi para Galáxia. Galáxia, não é galáxia. Não tem como vir para Galáxia. Não tinha nave nesse tempo. Eu vi um pregador pregando. Deu uma galáxia. Eu falei, como? Galáxia é uma cidade. Tito foi para Dalmácia. Ou seja, todo mundo me abandonou. Estou sozinho aqui. A segunda lição que Paulo nos traz para afirmar que aqui não é o céu é que aqui nós sentiremos uma coisa chamada decepção com as pessoas. Decepção. Decepção é fruto das relações. Eu vou repetir. Decepção é fruto das relações sociais. Não tem como você dizer, eu estou decepcionado com o meu cachorrinho, o Billy. Não dá. Eu estou decepcionado com o meu cachorrinho Bidwell. Não dá. O meu cãozinho me decepcionou. Não tem jeito. O meu pardalzinho, o meu papagaio me decepcionou. Não dá. Eu estou decepcionado com a minha TV. Com a TV Box. Não conecta nem com Reza Brava. É a internet, Jonathan. É a internet. Eu estou decepcionado com a guitarra, que não tem gente. A decepção é fruto das relações. A decepção é uma visão errada que temos do humano. Eu vou repetir, ó. A decepção é uma visão errada que temos um do outro. Que visão é essa? É achar que você não vai me decepcionar e eu não vou decepcionar você. Esta visão é errada. Se nós mudarmos esta visão, nós vamos nos decepcionar menos. A gente acredita muito nas pessoas, ao ponto de achar que as pessoas não vão nos decepcionar. Está vendo essa mesma pessoa que você falou que é importante para você, que está do seu lado? Ela vai te decepcionar um dia. Seja por uma fala, seja por algo que ela vai deixar de fazer e você vai ficar decepcionado. Ela vai te decepcionar um dia. Da mesma forma que ela vai te surpreender um dia. Mas todos nós temos esta capacidade, é inerente da humanidade. Nós nascemos. Aleluia. Aí. Leva lá para o nosso irmão resolver isso aqui para nós. Obrigado. A decepção é resultado daquilo que esperamos sobre aquilo que não recebemos. O profeta Jeremias vai escrever no capítulo 17, versículo 9. Preste bem atenção no que diz esse texto. Capítulo 17 de Jeremias. Versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quando alguém diz para mim assim, senti no coração de fazer algo, eu falo, meu Deus, dá medo. Eu senti no coração de te falar algo, eu falo, meu Pai, o que vem?
preocupante. É preocupante. Eu falo, gente, peraí. Quem não quer se decepcionar, não deve se relacionar. Mas esta hipótese não funciona. Não dá certo. Não há como reduzir para zero as nossas relações. Eu não quero mais me decepcionar, pastor. Meu filho, não tem jeito. Não tem jeito. Nós somos seres biopsicossocial. Nós somos seres biológicos, psicológicos e sociológicos. Nós vivemos, pensamos e nos relacionamos. Nós comemos, agimos e tudo isso está interligado. Você é um ser biopsicossocial. Você é um ser que foi criado para se relacionar. Então se prepare para se decepcionar. Paulo está dizendo: eu estou decepcionado, porque eu investi muitas horas em Demas. Quantos encontros eu tive com esses camaradas? Quantos momentos nós tivemos? Quantas coisas boas, quantas trocas houve entre eu e eles? E por fim me deixaram. Me largaram. Então eu digo à igreja, eu me decepcionei. Jesus, que é o mestre por excelência, também se decepcionou e sentiu a dor da decepção quando na mesa, na última ceia, um dos bonitão que estava sentado, dos 12, vira e fala assim: quem há de trair o Senhor? Ele diz: aquele que molhar o pão e colocar na sua boca, esse há de me trair. Judas já estava com o pão levando para a boca. Ele para, solta e diz: eu preciso ir ali. Jesus fala: vai fazer o que você precisa fazer, Judas. Você acha que Jesus encarou isso? De boa, só para cumprir mesmo o que está escrito sobre mim, que eu tenho que morrer mesmo. Não. Jesus vai para o Getsemane. E lá no Getsemane, ele vai orar. E dentro do contexto, ele sofre as dores do cravo sem antes o cravo entrar na mão. Lá ele soa gota de sangue. Imagina ele pensando: o camarada comeu do meu lado, vai me trair. E é muito interessante que quando Judas vai entregar Jesus, Jesus não chama Judas de filho. Jesus chama Judas de amigo. Amigo, com um beijo você me entrega. Então, Paulo se decepcionou, Jesus se decepcionou, e você não quer se decepcionar. Você não aceita, não é? Seu mundo se desmoronou, porque você decepcionou a sua amiga, né? Deu em cima do seu namorado e levou ele. Não é? Deu em cima do seu marido e levou o seu marido. Aí você se decepcionou, foi uma decepção dupla. Marido e amiga, perdeu os dois uma vez. Ou marido perdeu a mulher para um amigo. Não estou falando para ninguém aqui não, hein? Pelo amor de Deus, se tiver alguém aqui que aconteceu isso, eu não sei. Você é azaradão mesmo se for isso para você. Misericórdia. Mas acontece isto.
Acontece. Não quer se decepcionar, né? Prepare-se. Teu cunhado vai decepcionar. Tua cunhada vai decepcionar. Teu irmão vai decepcionar. Tua irmã vai decepcionar. E agora tem o pior de todos. Você vai decepcionar. Terceira lição que Paulo nos ensina está no versículo 11. É bom aprender com a palavra, sim ou não? Amém? Só Lucas está comigo. Esse só Lucas está comigo não é ele não está reduzindo Lucas. Não é reducionismo aqui. Não. Só Lucas está comigo. Toma Marcos. Traze-o contigo. Porque Marcos é muito útil para o ministério. Bom, a primeira lição que nós temos com Paulo é que aqui na terra nós sentiremos solidão. A segunda é que nós sentiremos decepção. E a terceira é que nós necessitaremos do perdão. Eu vou explicar o contexto do porquê que ele fala, traz Marco para cá. Lembrando que ele está falando com Timóteo. Lembrando que Paulo está preso. É uma carta que ele manda para Timóteo. E por que é que ele está pedindo para trazer Marcos? Por que é que ele está falando? Traga Marcos comigo. Vai comigo lá, em Atos capítulo 15, verso 37. Nós vamos ler 3 versículos. Atos 15, 37. A segunda viagem de Paulo, preste bem atenção. A segunda viagem do apóstolo Paulo. A primeira foi Barnabé e Paulo. Na segunda viagem, Barnabé, tio de Marcos, esse João Marcos é o Marcos, do evangelista Marcos. Na segunda viagem, o Barnabé fala para Paulo, vamos levar João Marcos, e olha o que acontece. E Barnabé aconselhava Paulo que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse, que não levasse. Aquele que desde a Panfilha, ou seja, lá atrás, na primeira viagem, já tinha deixado os dois na mão, já tinha apartado deles, e não acompanhou com eles na obra. Ou seja, na primeira viagem, por um momento, Marcos entrou no barco para ir junto. E no momento que Paulo e Barnabé achou que podia contar com Marcos, Marcos decidiu pular fora, falou, não vou continuar com vocês não. Eu vou voltar para Jerusalém. Isto enfureceu o coração de Paulo. Esta situação de Marcos criou um cisma, um rompimento entre Paulo e Barnabé. Por causa do Marcos, olha o que acontece no versículo depois, veja aí. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Agora entra o Silas na parada aí, ó. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, dando graças a Deus. Ou seja, por causa do Marcos, que teve um problema lá atrás, o Barnabé, que teve uma história linda na vida de Paulo, para quem não sabe, vai ler Atos capítulo 9 e em diante. Paulo e Barnabé rompeu. Cada um seguiu o seu caminho. Mas agora, nos últimos dias de vida do Paulo, Paulo está dizendo para Timóteo, vai atrás de Marcos e traz ele aqui. Escute, o perdão é um instrumento de reparação dos erros do passado. O perdão é um instrumento de reparação dos erros do passado. Nunca é tarde para restaurar relacionamentos quebrados. Você pode dar um amém? Imagina Paulo encontrando com Marcos.
Nós estamos falando de algumas décadas. Nós estamos falando de anos de distância entre os dois. Marcos já estava trabalhando na obra, Marcos já estava envolvido com a discipulação, Marcos já estava escrevendo, a carta dele já estava quase pronta, o Evangelho de Marcos. E chega Marcos, imagina, com Timóteo. Na época que Marcos largou Paulo na mão, ele era menino, ele era jovem. Jesus recruta Marcos muito jovem, ele era imaturo. Imagina Marcos chegando na casa onde Paulo estava. Paulo já velhinho, barbudo, encurvado, recebendo Marcos. Imagina o abraço que o apóstolo Paulo dá em Marcos. Imagina o poder do Espírito Santo naquela casa. Imagina o que aconteceu naquele abraço, naquele calor humano de um pai que ama, de um filho que recebe o amor. O perdão repara erros do passado. Eu imagino aqui que Paulo olhou para Marcos e disse: Marcos, eu queria te pedir perdão. Marcos deve ter virado para Paulo e disse: Paulo, no dia que você foi com Silas ali, meu coração já te perdoou naquele mesmo momento. Aleluia. Nunca é tarde para reparar, para restaurar relacionamentos quebrados. Uma jovem que frequentou essa igreja durante bom tempo conosco, ela e a família saíram por algum motivo, e eu sempre vinha orando por eles. E um dia eu estava em casa, não estava no trabalho, eu recebo a mensagem dessa jovem: pastor, sonhei com o senhor ontem. Falei: poxa, quantos anos a gente não se fala? Mais de 6. 2006, 16, 17, 18, 19, 21, 6 anos. Ela disse: pastor, o Espírito de Deus me conduziu a falar com o senhor. Quero te ver. Eu quero te abraçar. Eu quero restaurar aquilo que está quebrado entre nós. E eu percebia o quanto que ela estava movida pelo amor do Pai. Louvado seja Deus. E ela foi em casa, nós não reconhecemos, praticamente não a reconhecemos. Fluía amor. E ela fala comigo, ela está em outra igreja, está servindo ao Senhor em outra igreja, está uma bênção na outra igreja. Ela é a família. Mas flui amor, ela fala comigo no WhatsApp, ela diz: pastor, eu te amo tanto. Eu te amo demais. Louvado seja Deus, nunca é tarde para restaurar relacionamentos quebrados. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca é tarde. Outra lição que Paulo nos ensina está no versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Tadinho do velhinho, né? Paulo não tinha nada. Tinha um amor pela capa dele. Capa, roupa, uma blusa grande, capa. Eu deixei lá na casa, lá em Troade, na casa do nosso irmão Carpo. E por favor, Timóteo, traga também meus livros, principalmente a palavra de Deus. Eu peguei os pergaminhos, os rolos, as escrituras. Existem coisas que são importantes para nós. A capa é importante para Paulo. Existem coisas que é importante para você. Sua casa, seu carro, seu trabalho, a sua profissão, seu diploma, o seu instrumento, fone, púlpito. Existem coisas que são importantes, a capa. Mas existem coisas que são necessárias. Paulo traz duas coisas no cenário. Paulo traz a capa como sendo importante, mas ele traz o livro e o pergaminho como necessário. Ele está dizendo: a palavra do Senhor é necessária para mim.
Eu preciso disso, traz para mim. Estou sem nada aqui. Os textos que eu tenho aqui acabaram. Traguem mais. Lá não tinha, naquela época não tinha. A Bíblia não era assim. Ó. Eram rolos. Se fosse nos dias de hoje, eu tinha que juntar 66 rolos na nossa estante. Que é o que tem de livro aqui dentro. Traga os livros. Paulo sabia da importância das Escrituras e sempre enfatizou isso para os seus discípulos, ao ponto de ensinar o próprio Timóteo do valor disso. Veja um livro antes, capítulo 3, verso 15. Um livro antes. 2 versículos. Nós vamos ler. Você pode jogar outra versão, filho. Capítulo 3, verso 15. 2 Timóteo, filho. Você está em primeiro. Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de tornar você sábio para a salvação mediante a fé em Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Timóteo, presta atenção. Toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Tudo isso, Timóteo, é para que o homem de Deus seja plenamente preparado para toda boa obra. E ele encerra dizendo, versículo 18. Desculpa. E até 17 mesmo. É a palavra de Deus, meu filho. Nesse mundo nós vamos precisar de conhecimento, é necessário conhecimento. Existem coisas que são importantes. As coisas que você tem, o seu emprego, seus bens, o seu dinheiro, as suas relações sociais. Mas existem coisas que são necessários e necessário ter o conhecimento de Deus. Nós vamos abrir agora a nossa turma do curso Bacharel em Teologia, Bacharel Livre em Teologia. Aulas uma vez por semana. Das 7h30 às 10h30 da noite. Pô, é puxado esse trem. Você trabalha 8 horas por dia no seu trabalho. Vai para uma pizzaria, gasta 2 horas numa pizzaria. Vai para a casa da mãe no final de semana, fica 6 horas na casa da mãe. Vai para a casa do amigo, fica 4 horas na casa do amigo. Aí fazer 3 horas de teologia por semana é muito tempo. E investir R$140 é muito dinheiro. A escolha é sua. Existem coisas que são importantes, existem coisas que são necessárias. Pastor, eu não posso fazer curso teológico. Leia a Bíblia na sua casa. Estude. Pelo amor de Deus, se incline para estudar a palavra. Busque conhecer a Deus. Nós estamos vivendo dias em que os homens estão sendo bombardeados de vãs filosofias. É o que Paulo vai falar aqui no livro de Timóteo. Ele vai falar no próprio livro de Timóteo, ele vai dizer isto. Se você ler o capítulo 4 no início, você vai ver o que ele vai dizer. Versículo 3 do capítulo 4 que nós estamos lendo. Coloca aí. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceiras nos seus ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Os caras que mais ajuntam gente são aqueles pregadores de autoajuda. Não tem nada contra eles não. Mas como é gostoso sentar e assistir um videozinho do David Leonardo, irmão. O bichinho senta num banquinho, com o microfoninho aqui, ó, luz apagada, climinha,
e ele solta uma palavrinha de autoajuda, de motivacional, você ouve aquilo e você fala, eita, arrepiei dos pés à cabeça. Não é? Como é gostoso ouvir o David Leonardo. Como é gostoso ouvir o Cláudio Duarte. O nome de Deus. Louvado seja Deus pela vida de vocês, queridos. Só que na hora que você tropica e cai, não é o David Leonardo que vai lá te visitar no hospital. Orar pelo teu filho. Não é o Cláudio Duarte. Não são esses caras que você está compartilhando na timeline. É o pastor da sua igreja que está todo domingo lá te ensinando, te alimentando. Com a ajuda dos outros pastores ali, todo mundo ali. Então esse texto está dizendo o seguinte, os homens bota de novo, por favor. Estão procurando para si doutores conforme os seus próprios desejos. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão indo em lugares para ouvir aquilo que elas desejam ouvir. Louvado seja Deus pela vida de vocês, irmãos. Louvado seja Deus pela vitalidade de vocês, irmãos. Vocês vêm para a casa do Senhor e tem culto que Deus pega pesado mesmo. Pastor pega o cajado desse tamanho e dá no lombo de todo mundo. E domingo que vem você volta de novo, você vem de novo. Você dói, você fala, meu Deus, o pastor pegou pesado. Eu não concordei com o que ele falou, mas eu aceito tudo isso porque veio de Deus para a minha vida. É assim servir ao Senhor. Paulo está dizendo, você precisa aprender, filho, para não deixar ser enganado pelo diabo. Não. Louvado seja Deus que eu nunca tive um problema de perder um membro dessa igreja para um herege lá fora. Nunca tive um problema doutrinário nessa igreja. De alguém chegar para mim e falar, pastor, eu não acredito muito bem no que você ensinou não, porque isso aqui está fora disso. Não. Faça igual os crentes de Bereia. Tudo que vocês ouvirem aqui, vá para casa e meditem. Abra a Bíblia e leia de novo. Vamos encerrar. Toda boa obra é originária no homem bom que busca o melhor de Deus. Toda boa obra é originária do homem bom que busca o melhor de Deus. Aleluias. Outra lição que Paulo nos traz está no versículo 14 e 15. Vai lá, vamos correr. Alexandre! Eu tenho que dar uns gritos assim para dar uma acordada em alguns. Eu estou te vendo aqui. O irmão de trás não está vendo você, mas eu estou. Eu e Jesus. Eu sei que dá umas pescadas boas, irmão, fica em paz. Não é pecado pescar não, fica tranquilo. Só não cai, porque se você cair para a direita, você cai do banco. Eu já caí algumas vezes. Perguntaram para mim, pastor, é pecado dormir no culto? Eu falei, filho, pecado é você não dormir, porque você vai ficar doente se você não dormir. Fica à vontade, filho, não se preocupe com isso. O Espírito de Deus está aí tocando seu coração. Sei que você está cansado ou cansada, fica tranquilo. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor Jesus, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Gente, Paulo não está querendo vingança aqui. Olha o que diz a versão mais atualizada, joga aí. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Você lê esse texto e fala, caramba, Paulo quer vingança. Não, Paulo só está afirmando aqui. Todo homem colhe aquilo que planta. Meu filho, se alguém fez mal para você, vai colher. Não precisa pedir o mal dessa pessoa, meu filho. Ao contrário, aprenda comigo, aprenda com o seu pastor. Ore por ele para que ele não colha aquilo que ele plantou. Você fala, pastor, mas é impossível. O nosso Deus é Deus do impossível. Eu já fui enganado. Já me roubaram. Nesse começo do ano, me roubaram 100 mil reais. Vocês não sabem disso, eu fui roubado. 100 mil reais nós perdemos na nossa empresa. Um grupo de estelionatário comprou o material da gente. Várias pessoas, uma quadrilha, para distribuir. E fomos vítimas de um golpe.
Fizemos todas as análises possíveis de crédito, tudo tinha que fazer. E fomos vítimas de um golpe. Perdemos tudo. Hoje eu e minha esposa, nós estamos passando uma dificuldade financeira enorme. Nós vimos fazer uma viagem com as meninas, é a primeira férias nossa, né, com as meninas. Não temos condição de ir para lugar nenhum. Estou com meu carrinho na frente aí, pus à venda. Vou ficar a pé os próximos dias. Por quê? Porque eu fui prejudicado. Sabe, as minhas orações, eu vou lá para a empresa, essas orações que vocês recebem no Zap, é o final das minhas orações lá na empresa. Eu oro pedindo para que Deus não dê a esses homens a devida retribuição. Eu falo, Deus, converta o coração deles para que eles não colhem o que eles plantaram, porque se eles colherem o que eles plantaram, vai ser duro demais. Paulo está orando aqui. Paulo está orando para o Alexandre, que virou as costas para ele e prejudicou. O Alexandre prejudicou Paulo ao ponto de perseguir Paulo. O Alexandre se tornou um perseguidor. E qual que é a lição que nós vamos ter aqui? A anterior é: aqui necessitaremos de conhecimento. A próxima é: aqui seremos perseguidos. Quem disse que não? Quem disse que nós não seremos perseguidos? Há muitos aproveitadores por aí. Há muita gente malandra por aí. Para algum desses, nós vamos ter que dizer o que Paulo disse: Senhor, que ele colha o fruto daquilo que ele plantou. Mas para outros nós vamos dizer: Senhor, tem misericórdia, não permita que eles continuem neste caminho. A perseguição tem por um objetivo: o nosso mal. Ninguém persegue outra pessoa porque quer o bem. Persegue porque quer o mal. Eu vi na televisão esses dias atrás um homem que matou a ex-mulher e o filho na porta de uma escola. E ele vinha perseguindo o casal há muito tempo, a ex-mulher e o filho há muito tempo. A perseguição tem por um objetivo o nosso mal. E o perseguidor tem um objetivo: resistir o nosso bem. Presta atenção, vou repetir. A perseguição tem um objetivo: o nosso mal. E o perseguidor também tem um objetivo. Qual? Resistir o nosso bem. Quem nos persegue vai resistir o nosso bem. Você pode preparar uma mesa, um jantar na sua casa. Você pode estender tapete vermelho para ele. Ele vai resistir o bem que você está fazendo para ele. Você vai comprar medicamento, vai levar para ele. Você vai levar a cesta básica para ele ou para ela. Você vai ajudar financeiramente. Você vai ajudar dando o seu tempo. Mas ele resiste o seu bem. Por quê? Por que isso? O profeta Zacarias responde. Vai lá, filho. Capítulo 7, verso 11. Olha o que diz o texto. Nós vamos até o verso 13. Eles, porém, não quiseram escutar. Me deram um ombro rebelde, ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a palavra de Deus, a palavra do Senhor dos exércitos. Ele vai enfatizar por onde veio a palavra do Senhor dos exércitos, enviada pelo Espírito Santo mediante aos profetas. Em outras palavras, Zacarias está dizendo assim: aqueles que nos perseguem não querem nos receber porque estão surdos. A rebeldia tomou conta do coração deles. Estão dando as costas para nós. Então, meu querido, guarda os seus ouvidos do perseguidor, porque somente assim você vai guardar o seu coração.
Porque o perseguidor, ele tem um objetivo: te afastar do amor do Pai, te afastar do amor de Deus. Você acha mesmo que o diabo está preocupado em fazer da sua vida o inferno? Ao contrário, a preocupação do diabo é de fazer a sua vida um céu. O diabo não quer transformar a sua vida no inferno. Quem está pregando isso está pregando errado. Não é mais tempo de fazer da vida dos outros um inferno. O diabo mudou a estratégia. O diabo vai te dar a sensação de que está tudo bem. O diabo quer que você viva em paz. A paz deste mundo, não a paz de Deus. O diabo vai trabalhar para que você prospere financeiramente. O diabo vai trabalhar para que você tenha saúde. Vai incentivar você a fazer atletismo, academia. O diabo vai fazer de tudo para você entender que você não precisa do amor de Deus, que sozinho você dá conta. O diabo vai fazer de tudo para falar para você: você precisa de grana no bolso, saúde e família, só. Você não precisa de Deus, você não precisa de palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo que ele dá com a direita, ele cria estratégias com a esquerda para tomar. Ao mesmo tempo que ele prepara a sua exaltação, ele também prepara a sua queda. E na hora que você cair, misericórdia isso no nome de Jesus, ele vai ter prazer de te humilhar e de te escancarar publicamente. Nós estamos sendo perseguidos constantemente pelo diabo. Não se faça de bobinho, não se faça de cego. O diabo está aí, sendo o diabo todo dia, lutando contra os seus negócios, lutando contra os seus filhos, lutando contra esse seu marido bonito que está sentado do seu lado, essa sua esposa bonita que está aí, os seus filhos que estão em casa, os seus filhos casados, os seus netos. O diabo está lutando todo dia. Não subestime o diabo. Não subestime o diabo. Então Paulo está dizendo o quê? Guarda-te do perseguidor. Agora escuta só. Vem cá comigo. Joga o texto de novo aí. Não, o texto de 2 Timóteo capítulo 4, verso 14. Presta atenção. Alexandre o Latoeiro. Joga a NVI. Só para o pessoal saber o que é esse latoeiro. Alexandre o Ferreiro. É uma pessoa, sim ou não? O diabo está nele, sim ou não? Sim ou não? É assim que o diabo faz, ele usa pessoas. Ele usa gente. Ele vai usar um amiguinho seu lá no seu trabalho. Ele vai usar um parente seu. Ele vai usar um funcionário, ele vai usar um colega. Ele usa gente. Cuidado. Cuidado. Cuidado para quem você abre a porta da sua casa para entrar e cear com você. Cuidado para quem você conta os seus segredos. Cuidado você que está assistindo aí. Cuidado quem você abraça, dá tapinha nas costas e recebe tapinha nas costas. Cuidado, cuidado com senta aqui meu filho, vamos bater um papo. Preciso abrir meu coração para você. Cuidado com isto. É um conselho bíblico. Paulo está dizendo: Alexandre o Latoeiro causou muitos males. Veja o versículo 15, Paulo está dizendo: previna-se contra ele. Fique longe desse cara. Tome cuidado. Eu conheço história de casamento que já acabou. Eu já falei isso aqui várias vezes. De mulheres muito bem intencionadas, levar a amiga para o quarto, botar essa amiga sentada na cama e começar, olha só, essa noite, olha o que eu preparei para o meu marido, abre o guarda-roupa. Olha, porque o meu marido, ele não está me procurando mais, não sei o que eu faço mais para atiçar o desejo sexual do meu marido, e a amiga ali ouvindo, ó.
Amiga ouvindo, ó. A amiga, entre aspas. Cuidado com isto. Cuidado para quem você conta os seus segredos, os seus projetos, os seus planos. Porque muitos planos fracassam por causa da língua. Eu, quando alguém conta projetos para mim, sabe o que eu vou fazer? Vou meter o joelho no chão e vou orar por essa pessoa para dar certo. Hoje mesmo teve um casal que contou para mim. Eu já tarde já orei. Falei, Senhor, abençoa, dê certo. Dê certo o projeto do meu irmão. Mas nem todo mundo é assim não, filho. Cuidado, viu? Deus está mandando dizer para uma pessoa aqui. Essa semana que passou você contou algo muito sério e importante para alguém. Eu quero ver como é que você vai lidar com isso agora. Cuidado. Guarda os ouvidos do perseguidor e preserva o seu coração. Guarda sua língua dentro da boca. Tive um sonho, Deus vai fazer tal coisa para eu. Tive um sonho de um projeto, fulano. Fulano está ouvindo, está dizendo, vai dar tudo errado, que você é um fracassado, você não vai dar certo. Não. Tem gente que não tem capacidade de ouvir os seus sonhos não, meu filho. Sabe por quê? Porque ele não sonha com você. Se ele não sonha do seu lado, você vai contar o sonho para ele para quê? Conte os seus sonhos quem sonha com você. Conte os seus planos para quem está do seu lado, de fato, que quer ver o seu bem. Você quer ver se você tem um amigo mesmo? Você quer ver se você tem um amigo de verdade? Hein? Começa a prosperar. Aí você vai descobrir se você tem um amigo de verdade. Começa a se dar bem. Aí você vai descobrir. Não é ficar pobre, não. Fiquei pobre e não sumiu. Não. É ficar rico, é ficar bem. Aí você vai descobrir se você tem amigo de verdade. E aqui nós temos mais 2 tópicos. O penúltimo, versículo 16. Olha lá. Na minha primeira defesa. O que é isso? Primeira defesa. É porque Paulo foi preso. Paulo foi preso na perseguição contra os cristãos. Paulo foi preso, acusado de ter tacado fogo em Roma. Aquele maluco do Nero tacou fogo em Roma e acusou os discípulos de Jesus e apontou Paulo como líder da facção, do grupo da seita, que tacou fogo em Roma. Aí vocês já viram o que aconteceu com Paulo, né? Paulo estava sendo perseguido para ser preso. Ele foi preso e foi julgado. E ele vai dizer, na minha primeira defesa, ou seja, no dia que eu fui julgado, não tinha ninguém lá para me apoiar. Eu estava sozinho. Todos me abandonaram. Agora observa o coração de Paulo. Que isso não lhe seja cobrado. Olha a diferença do Alexandre para a galera que abandonou Paulo no dia do seu julgamento. Há uma diferença aí. Olha a diferença de um para o outro. Volta o versículo anterior. Volta, mais um. Que o Senhor dê para o Alexandre tudo aquilo que ele fez comigo. Retribua para ele tudo aquilo que ele fez. Ok, agora vai para frente. Pula. Que o Senhor não cobre nada e não retribua ninguém pelo fato de terem me abandonado. Então aqui há 2 situações diferentes. Quem está entendendo tudo isso, diz amém. Tem gente que acha que nem leu esse texto na vida. Está aprendendo hoje. Louvado seja Deus que está aprendendo hoje. Mas vai ler a Bíblia. Paulo está ensinando aqui o que, pastor? Que nesta terra nós iremos sofrer ingratidão. Nós iremos sofrer com a ingratidão. Olha, solidão. Olha, Euvânia, quanta coisa. Olha o que diz.
Na minha defesa, ninguém apareceu. Cadê os homens gratos de tudo que eu fiz pelas igrejas? Gente, pega o Novo Testamento e começa a ver a quantidade de igrejas que Paulo abriu, fundou. Paulo foi o maior fundador de igreja na história da humanidade. Roma, Galácia, Éfeso, Coríntios, Tessalônica, Colossenses. E aí vai, as igrejas que não são mencionadas nas cartas. As igrejas não são mencionadas nas cartas. Aí vai Antioquia, toda a Ásia Menor. Cada igreja que Paulo plantava, Paulo deixava um pastor. Cada igreja que Paulo plantava, Paulo deixava um pastor. Cada igreja que Paulo plantava, cadê esse povo? Sumiu tudo, largaram o cara na mão. Agora nem Lucas estava lá. O Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, era um doutor, era um médico. Todo mundo pulou fora, largaram Paulo sozinho, e Paulo faz questão de deixar claro isso. Todos me abandonaram. Por que Paulo está dizendo isso? Ele está dizendo assim, aqui nesta terra não é o céu, então se prepare, as pessoas são ingratas mesmo. Você vai cruzar com um com o outro, vão te largar na mão. Na hora que você mais precisar do sujeito, ele vai te deixar na mão. No contexto de Paulo, há uma generalização, mas não se aplica a nós de forma generalizada. Louvado seja Deus por isso, amém ou não? Mas na hora que mais precisou, cadê os caras? Hein? Já aconteceu isso com você? Você e seu esposo, na hora que você mais precisou, cadê o fulano? Cadê o ciclano? Eu louvo a Deus, sabe, pastor Wilson, de uma coisa muito interessante. Muito interessante, e é uma coisa que marca a minha vida como pastor. É que o pastor, ele sente a generosidade da igreja a partir do cuidado que a igreja tem com ele. E todas as vezes que eu estou num café de pastores, ou eu estou junto com outros pastores, eu tenho a alegria de dizer, eu pastorei uma igreja generosa, que cuida de mim e da minha família. Uma igreja simples, uma igreja humilde, mas uma igreja que retribui de coração, não por força nem por violência, o cuidado com o seu pastor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Paulo não experimentou isso que eu experimento, como muitos pastores experimentam. Tem pastores aí que pastoreiam igrejas grandes, enormes, que muita gente não entende. Vê o pastor andando de carro zero, vê o pastor andando, fazendo viagem, não entende, acha que o homem está roubando a igreja. É gente generosa que chega, está aqui, pastor, para o senhor. É teu. É o amor que eu tenho para o senhor, está aqui, pastor, essa oferta é sua. O Silas Malafaia estava pregando esses dias, que a secretária chegou na igreja dele para ele e falou assim, isso é direto. Ele falou, isso acontece direto. Caiu uma oferta na conta da igreja dele, 300 mil reais. E o custo da igreja dele é exorbitante lá. Lá o custo dele lá é quase 2 milhões por mês. Ele estava falando isso na pregação. Aí ele falou assim, irmãos, caiu uma oferta esses dias, iguais já caiu muitas. Mas esse dia caiu uma oferta de 300 mil reais, eu perguntei de quem que é. A distribuidora falou assim, não sei, veio pela internet de alguém que está assistindo televisão. Aí ele disse, se eu sou tão mal assim, tão ruim assim, e tem gente que oferta uma oferta dessa, e aí não é só essa pessoa, muitas pessoas ofertam assim, é porque algum bem eu estou produzindo no coração de alguém, o Senhor está me usando para ser bênção na vida de alguém. A generosidade é a resposta que você dá para o outro, quando esse outro é um bem na sua vida. Por que tem filhos que é generosos com os seus pais? Porque os seus pais foram e são bênção para os seus filhos. Porque que a igreja que é generosa com os seus pastores, porque os seus pastores são bênçãos na vida desta igreja. Paulo não experimentou nisso.
Esse tempo atrás, nós estamos em 2022, há 30 anos atrás, Edir Macedo foi preso, prenderam ele caiu no Marapuca. Quem lê o livro dele vai saber da história. Eu não concordo com o Edir Macedo, mas é um ladrão, é problema teu, não estou julgando o homem aqui. E aquela cena épica, né, dele sentado numa cadeira, dentro da cadeia, com a perna cruzada, com a Bíblia na mão. Quem viu isso? Pouca gente sabe disso. A Igreja Universal na época estava começando, estava no auge. Multidões de ovelhas, multidões foram para a rua, pararam na frente do presídio, 24 horas, 48 horas, 60, fazendo culto na porta do presídio. Paulo não experimentou, não tinha gente na porta do presídio para ficar fazendo culto, orando por ele. O abandono é fruto da ingratidão. A ingratidão é sinônimo de um coração sem Deus. Paulo ora por todos aqueles que viraram as costas e os desamparou, que isto não seja cobrado. Eu já fui ingrato com algumas pessoas ao longo da minha vida. E essa ingratidão bateu muito em mim. Me fez sofrer muito, a Sueli sabe disso. Mas me fez sofrer demais. Até que a ferida foi sarada, eu encontrei a pessoa na qual eu fui ingrato. Tive a oportunidade de me consertar, de pedir perdão a esta pessoa. Não seja ingrato para aqueles que estão estendendo a mão para você. Não seja ingrato. Em contrapartida, constantemente, muitas pessoas têm agido com ingratidão. Pessoas que outrora estavam caído no lamaçal do pecado, na sujeira. E Deus nos usou para ir lá para buscar a família inteira. A família se levantou, Deus restaurou e de repente fez igualzinho. Esses homens viraram as costas e foram embora. Dói, dói. Dói, dói. Mas isso é fruto de algo que está dentro da pessoa. Paulo está dizendo, nós vamos sofrer a dor da ingratidão. Se prepara. E o último está no versículo 17. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, a todos os gentios ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. A última lição, na realidade é a penúltima, mas eu vou ser rápido. A última lição é que Deus, apesar de tudo isso que a gente passa, apesar de tudo isso que a gente tem passado, Deus nos fortalecerá para a nossa missão. Há um propósito em nossa vida aqui na terra. Há um propósito da nossa vida aqui na terra. A força que precisamos está do nosso lado. Paulo está dizendo, bota lá. Mas o Senhor permanece ao meu lado. A força que você precisa está do teu lado. Você vai embora para casa com Ele. Você vai levantar com Ele. Você vai trabalhar amanhã com Ele. Você vai tirar suas viagens de férias. Você vai viajar lá para o Caribe, lá para o México, lá para os Estados Unidos, lá para a Europa, lá para onde for, lá para a Cachoeira dos Bandeirantes, sei lá. Ele está com você. A força que você precisa está do teu lado. Aleluia. Aleluia. A força que recebemos nos liberta da boca do leão. Está lá. Eu fui libertado da boca do leão. O leão é tudo isso que quer te engolir. O leão é aquilo que quer destruir o seu casamento. O leão é aquilo que quer acabar com as suas rendas. O leão é aquilo que quer destruir sua paz. O leão é aquilo que quer o seu mal. O Senhor está dizendo para mim e para você, essa força que está do meu lado,
me liberta do leão. Aleluias. E a força que recebemos, ela tem um objetivo, que é cumprir o propósito do Senhor. E Ele vai nos preparar para esta missão. E aí vem o último versículo que nós lemos, que é o versículo 18. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo ao reino celestial. Sabe qual é o nosso propósito? Sabe qual é o propósito da igreja? Sabe qual é? Eu vou dizer para você, você que esqueceu. O nosso propósito é ir para o reino celestial, é ir para a glória, é chegar lá no céu. Mas para que isso possa acontecer, o Senhor vai nos livrar de toda obra maligna. É isto que acontece com quem crê, é isso que acontece para quem vive na palavra do Senhor. Se coloque de pé, aplaudindo ao Senhor Jesus, bem forte.